Quando nós fizemos o vídeo de drywall, nós já imaginávamos que teriam várias perguntas que seriam recorrentes. Então nós pedimos para que vocês deixassem no box de comentário quais seriam as principais dúvidas sobre o sistema drywall. E a primeira dúvida que vamos responder é da Rosângela, que também foi a dúvida de outras pessoas. Queria saber dos custos, quanto em média custa cada placa e os outros materiais, só para ter uma noção. Pense em fazer uma divisória de um ambiente, muito obrigado. Bem, quando falamos de custos de material, temos que primeiro entender que o Brasil é um país continental e que esse vídeo fica aqui na internet durante muito tempo, então o que eu estou falando hoje pode não valer daqui a um ano. E os custos que eu estou me referindo nesse vídeo são os custos aqui em São Paulo, então pode ser que de repente na Bahia seja diferente, em Santa Catarina, em Rondônia. Quando falamos de material, aqui em São Paulo o preço de cada chapa está em torno de 22, 23, 24 reais, algo em torno disso, entre 20 e 25 reais. Quando falamos dos perfis, nós temos os perfis que são mais baratos e os que são mais caros. Aqui no caso a gente utilizou os de 48, que são os mais baratos, que eles estão girando aí o perfil guia e o perfil montante algo entre 10 e 12 reais. Na parede que eu estou fazendo aqui na oficina, ela é uma parede de aproximadamente 9 metros quadrados. E eu gastei o total de material com fechamento dos dois lados algo em torno de 400 reais. Isso eu fazendo, tá? Eu comprando todo o material bonitinho para fazer essa parede. E uma outra dúvida que é extremamente comum é a dúvida do Thiago. Ele pergunta: sempre tive uma dúvida quanto à resistência do drywall. Ele é resistente? Eu consigo instalar armários aéreos nele? Como eu calculo o peso a ser aplicado no drywall? Há um mito de que o sistema drywall é extremamente frágil e na verdade não é assim. Você consegue colocar qualquer tipo de carga no sistema drywall, desde que ela tenha sido pensada e desde que ela tenha sido calculada. Isso também acontece no sistema de alvenaria, mas a gente tende a deixar isso de lado porque a gente tende a achar que a parede de drywall é muito frágil e que uma parede de alvenaria é extremamente forte. Mas o que existe de caso de pessoas que fixam painéis, móveis, várias coisas na parede e elas simplesmente despencam é gigante. Posso ter uma fragilidade tão grande num sistema construtivo convencional como eu posso ter no sistema drywall. Quando eu vou fixar armários, gabinetes, armários aéreos e tudo mais no sistema drywall, a primeira coisa que eu tenho que pensar é onde é o meu ponto mais forte do sistema. O ponto mais forte do sistema é o perfil metálico. Então eu devo sim encontrar os perfis metálicos na parede para que eu faça essa fixação. Como é que eu faço isso? Ou utilizando um detector de metais, tá? Que é um equipamento que muitos profissionais, principalmente da instalação, já possuem, ou utilizando até mesmo um imã. Você passa um imã pela parede, aquele imã, super imã, sabe, bem forte, você passa ele pela parede, encontrou o perfil, você sabe que ali você pode fazer uma fixação extremamente segura. Mas cada tipo de fixador suporta uma carga, por isso é muito importante ver qual é a carga suportada por aquele tipo de fixador, aquele tipo de bucha e aquele tipo de parafuso. Porque acontece a mesma coisa para a parede, tá? Você não pode simplesmente colocar uma carga muito alta num parafuso e numa bucha de 5 milímetros, você precisa de um parafuso de uma bucha maior. Uma outra coisa é aonde eu fixo o elemento que eu preciso que fique centralizado. Por exemplo, uma televisão. Como é que eu fixo uma televisão de plasma, um LCD, uma LED, no sistema drywall? Primeira coisa que eu tenho que pensar é que esse suporte precisa estar ancorado na parede. Eu preciso saber qual é o peso da televisão e eu preciso saber qual é o tipo de suporte que eu vou fixar. Muitas vezes, nesse sistema construtivo, no drywall, a gente coloca reforços ou de madeira ou metálico para colocar esses tipos de suporte. Por exemplo, um suporte de televisão. Normalmente é colocado uma chapa de madeira parafusada entre dois perfis para que eu possa colocar o suporte nessa chapa de madeira. Neste caso aqui eu não vou fixar nada na parede, então não precisa. Sempre que eu for fazer isso, eu preciso sim fazer reforços estruturais. Isso tem que ser pensado no momento de construir a parede. Aí você vai falar: mas Joel, eu não pensei antes de fazer a parede, ou o meu apartamento foi entregue com todas as paredes de drywall, como é que eu penduro minha televisão? Bem, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, que é um vídeo da Placo, que é fabricante de drywall, para vocês verem como é muito simples fazer um reforço estrutural na sua parede para a colocação de uma televisão, por exemplo. E esse é o principal ponto do sistema drywall. Ele tem que ser um sistema
pensado. Normalmente, no manual de construtora, quando elas entregam parede de drywall, no manual vem a indicação de onde e como você pode fazer o suporte de cargas. Caso não venha, o ideal é contratar um profissional para que ele faça esse cálculo, porque são muitas variáveis que vão levar em conta. Aí você vai falar, Joel, mas eu posso chamar meu amigo gesseiro? Se ele for capacitado, se ele tiver feito os cursos, sim. Se não, chame um engenheiro, um arquiteto, um designer de interiores, alguém que saiba fazer esse cálculo de carga para que você possa ter sucesso nessa fixação e que você não tenha nenhum problema com a parede, nem empenamento e nem que a carga que você vai estar colocando, o móvel ou a televisão, o que quer que seja, despenque. Assim você evita todo tipo de dor de cabeça. Lógico que nós incentivamos o do it yourself, o faça você mesmo. Mas aí você tem duas opções, ou você vai estudar muito aquilo que você vai fazer, ou você vai chamar um profissional para fazer. Não coloque em risco a sua casa, essa é a recomendação básica de tudo. Mas aí você vai falar, poxa João, mas eu vou chamar um profissional só porque eu quero pendurar alguns quadros? Não, normalmente quadros, cargas leves, peças leves, nós conseguimos fixar facilmente no sistema utilizando buchas e parafusos adequados. Normalmente esses fixadores possuem cargas entre 5 e 7 kg, quando eu estou falando da face da chapa, e cargas entre 10 e 20 kg quando eu estou falando de fixação no perfil, diretamente no perfil. Então, isso eu tenho que ter sempre em mente, que o fixador, né, a bucha, o parafuso que você vai colocar ali, também é muito importante, né? Ele é o que vai segurar a carga efetivamente. Então, o sistema tem que ser adequado como um todo. E uma outra dúvida muito comum é a dúvida da Catarine. Ela pergunta, é mais barato do que a alvenaria? Bem, aqui de novo estamos falando de custos e de novo devemos levar em conta que o Brasil é um país continental. Então, os custos vão variar de região para região, mas também entre cada tipo de sistema construtivo. Por exemplo, quando eu falo do custo de uma alvenaria, existem dezenas de tipos de alvenaria. Uma outra coisa é também o acabamento. Na alvenaria eu preciso fazer um acabamento, ou seja com gesso, ou rebocando e depois passando massa corrida, eu preciso ter esse acabamento também. Já quando falamos do sistema drywall, nós temos diversos tipos de sistemas que podem ser montados para paredes, utilizando desde o perfil de 48 até montantes duplos, que são um montante colado no outro, perfis maiores, como por exemplo o perfil de 90, se eu vou utilizar um isolamento acústico, qual é esse isolamento acústico. Então tudo isso influencia no preço, é muito difícil dizer qual é mais vantajoso do que o outro. Entretanto, quando eu falo do sistema drywall, o principal motivo de eu utilizar esse sistema são os custos indiretos, que são aqueles custos que você não paga, mas que você na verdade economiza. Por quê? Porque no sistema drywall ele é extremamente rápido de ser feito. Eu consigo ter uma parede que nem essa do salão pronta em 5 dias, finalizada, pintada, bonitinha, pronta para usar. Eu já não consigo num sistema de alvenaria ter esse prazo tão curto para execução. Porque, por exemplo, só de levantar a parede eu já vou ter um tempo maior e depois quando eu vou fazer o acabamento, ou seja, rebocar, seja com cimento ou seja finalizar a parede com gesso, eu tenho um tempo de cura muito longo até eu poder entrar com a pintura. Então o principal ganho do sistema drywall é o tempo. Depois nós temos dois outros aspectos em que o sistema drywall é altamente eficiente. Primeiro é a movimentação de carga. Eu tenho muito menos material para ser movimentado, para ser armazenado, então isso me facilita muito no dia a dia, principalmente numa obra. E o segundo ponto é a geração de resíduos. Eu gero muito menos resíduos no sistema drywall do que eu geraria num sistema construtivo convencional, na alvenaria. Tudo isso é otimizado no sistema drywall, então eu consigo ter uma obra muito mais eficiente, ou seja, meu custo indireto é muito menor. E para exemplificar tudo isso que eu estou falando, eu peguei uma matéria da revista Construção e Mercado. É uma matéria de 2017, mas é um estudo muito bem embasado para a construção de um empreendimento. Nesse estudo, eles colocaram dois casos. Caso fosse feito uma alvenaria com tijolo cerâmico e caso fosse feito o sistema drywall. Na tabela de custos diretos, no sistema construtivo convencional, nós gastaríamos aproximadamente R$ 99,00. Já no sistema construtivo drywall, nós gastaríamos aproximadamente R$ 97,00. Se você for comparar esses custos diretos, você vai falar, bem, tanto faz como tanto fez. É uma economia não tão grande.
Entretanto, quando a gente está falando de custos indiretos, a economia do sistema drywall seria de 4 meses de obra, que geraria uma economia de quase R$800 mil para a construtora. E isso é muito importante. O tempo que você leva para entrar na obra e sair da obra é muito mais importante do que às vezes um pouquinho a mais que você gaste no custo do sistema construtivo. Bem, e para finalizar esse vídeo eu vou deixar 3 indicações muito importantes para quem tem mais dúvidas ou quer saber um pouco mais do sistema construtivo. As 2 primeiras são os links dos principais fabricantes do sistema drywall aqui no Brasil. Então, desce aqui embaixo, tem os 2 links do fabricante. Existem manuais, desenhos, guias técnicos, dicas, tutoriais, muita coisa para ser vista dentro do site dos fabricantes do sistema construtivo. E a terceira dica é do blog do Gesseiro, que é um canal no YouTube e também um blog na web que tem muito, mas muito conteúdo sobre gesso, drywall e tudo mais. Então, se você tiver mais curiosidade, vale a pena dar uma consultada, dar uma olhada nos vídeos, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas serão sanadas. E nós teremos ainda um terceiro vídeo que é sobre acabamento de gesso, tá? Então ali no fundo a gente vai finalizar a parede, eu já estou gravando direitinho, então em breve nós teremos o terceiro vídeo dessa série sobre a nossa parede de drywall que a gente fez aqui no salão com muito carinho, com muito orgulho. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça, deixa aquele joinha bacana pra gente, não está inscrito aqui no canal. Se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!